Olá, gente, é eu de volta aqui, Ronald Ed, para você com mais uma super entrevista aqui na Sensorial FM. Estamos aqui com Ortiz Belo de Souza. Ortiz, primeiramente, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, viu? Boa noite a todos os ouvintes. A gente fica feliz de estar junto ao Grupo Sensorial e que a gente possa falar aí coisas boas sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade, que na verdade é o grande foco da rádio. Legal. Cara, já vou começar assim já com uma pergunta para te pegar. Legal. Cara, o que é Umbanda? Umbanda, um Deus, banda nós. Umbanda. Umbanda, na verdade, ela foi fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908, no dia 15 de novembro, na rua Floriano Peixoto, em Neves, Niterói, onde o Caboclo citou pela primeira vez a palavra Umbanda, embora a espiritualidade já se manifesta desde quando o homem é homem, ser humano é ser humano. A manifestação de incorporação ela já existia desde desses tempos. Mas a Umbanda ela vem aí com uma grande proposta, que é a proposta de renovação. É uma religião muito jovem e essa renovação vem exatamente trazer os ensinamentos da espiritualidade maior baseada naquilo que o Caboclo da Sete Encruzilhadas falou, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Então acredito que a Umbanda ela vem através desta manifestação dos guias espirituais trazer a boa nova. Pô, que legal. Então você está passando para mim que a Umbanda ela começou em 1908. Pô, cara, que bacana. E é uma religião assim doce, é uma religião onde as pessoas aprendem a ter coração, humanidade e a ter coração naquilo que faz. Mas eu acho interessante, cara, a gente comentar que a Umbanda não é só aquilo de você ter um exemplo, um terreiro, 5, 6 filhos de santo, ter lá um congar e não ter um ensinamento, não passar para os seus filhos o que é a verdadeira Umbanda. Foi o que você disse, um Deus, banda todos, né? Mais uma pergunta. Como você explica a diferença de uma Umbanda e um Candomblé? São duas religiões distintas, que se fundamentam de forma diferente. Eu digo que água e óleo elas não se misturam. A Umbanda ela tem os seus propósitos, assim como o Candomblé o tem. Então acredito que é importante ressaltar que o umbandista ele tem que compreender que a sua religião ela possui esses fundamentos, tem que buscar nestes fundamentos a base para fazer sua feitura, para fazer seus assentamentos, para fazer todo o seu trabalho litúrgico, sem a necessidade de recorrer à religião do Candomblé, porque o Candomblé ele tem já o seu caminho, ele é um caminho já firmado, é uma religião milenar e que deve ser respeitada. Joia! Outra coisa, cara, eu ouvi tanto aí por aí sobre portais, que você é o cara de portais, e eu quero saber o que são esses portais, o que é e o que você ensina aqui nesse grupo. Olha, antes de eu entrar definitivamente sobre na questão dos portais, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do médium. Certo. Até aí, para a gente chegar na questão portais. Eu digo que todo ser humano ele tem em si a característica mediúnica. Ele media quando ele está em oração, quando ele está em pensamento espiritual, ele está intermediando forças. Quando ele pensa em alguém, seja de uma forma positiva ou não, ele está mediando forças. Então ele tem esse magnetismo, ele tem essa capacidade mediúnica. Dentro da Umbanda existe a manifestação, que aí entra a característica diferenciada do trabalho. Porém, eu sempre falo para as pessoas que entram na minha casa, para mim não me importa a questão manifestação. O que antecede a manifestação é a reforma interior do ser humano. Então não adianta a pessoa ela falar, olha, eu incorporo todos os guias, todos os orixás, todas as forças da espiritualidade, sendo que ele, por si, ele não é a pessoa que ama, que perdoa, é uma pessoa vingativa. Então, anterior à questão da manifestação, eu acredito que existe toda uma questão de ser elaborado o estudo, de ser elaborado o entendimento de si mesmo, e que o dirigente espiritual, o sacerdote, ele passe exatamente essa informação para aquela pessoa que necessita, sim, dessa reforma interior. Agora, onde que vem a questão dos portais? Eu, como dirigente espiritual de Umbanda, exatamente 14 anos atrás, recebi uma mensagem da espiritualidade para fundar uma ordem iniciática
chamaria Portais de Libertação. Se chama Portais de Libertação. O foco maior dessa ordem é exatamente o que? É trabalhar todos aqueles, independente de religião, trabalhar essa questão mediúnica. Que é exatamente o que? A pessoa aprender a lidar com a sua espiritualidade. Com isso nós agregamos pessoas da igreja messiânica, budistas, espíritas, umbandistas, pessoas até que falaram assim: Ortiz, eu não tenho religião nenhuma, mas me encontrei dentro do trabalho dos portais. E que na verdade 70% dos meus médios hoje são pessoas que vieram desta forma, que vieram exatamente desse campo de ação. E ali eu mostrei uma espiritualidade a qual a pessoa ela pode trabalhar com as suas forças, sem a necessidade da manifestação, e se lidando com uma ferramenta espiritual que são as passagens dimensionais. Aí entram os elementos, que são as pedras, os cristais, os elementos que são utilizados também dentro da religião, que é a própria vela, que são características importantes que transcendem a espiritualidade na limpeza da aura da pessoa, do campo mediúnico. Então você usa a fé da pessoa com aquele elemento natural ou com alguma coisa. Você ativa essa fé, ativando através desses portais para a pessoa trabalhar sem precisar estar incorporado, sem precisar estar nada disso. Simplesmente existe uma questão assim, existe uma mediunização. Legal. Essa mediunização, que as pessoas chamam de canalização, okay. Ela é um trabalho que se fundamenta muito dentro do trabalho desta ordem. Tá? E como eu sempre fiz dentro da própria Umbanda, anterior à pessoa manifestar, que não é só a pessoa ter mediunidade, colocar roupa branca na pessoa e colocar dentro para girar. Primeiro a pessoa ela tem que ser instruída. Como eu falei no começo, o conhecimento. Sem dúvida, então ela necessita disto. Agora a questão desta utilização dos recursos, das ferramentas, isso daí são coisas que, como a questão vamos pegar assim a questão da cura, né? Como que a pessoa se cura? Eu digo que, aí você falou sobre a fé, né? Eu digo como palavras de Jesus: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Foi o que ele sempre nos ensinou, porque para que a pessoa possa atingir um objetivo espiritual, ela tem que ter esse campo aberto nela para que isso aconteça. E esse campo aberto nada mais é do que acreditar. E acreditar é ter fé. Sim. E quando você acredita e tem fé, você remove montanhas, você muda realidades. Você transforma a vida para felicidade, você traz prosperidade, você traz harmonia dentro de uma casa, através da questão da fé. Porque quando a pessoa acredita no bem, quando ela acredita exatamente que ela tem a condição de passar esse bem para outra pessoa, a gente modifica vidas. E essa é a grande ação da religião, essa é a grande, de qualquer religião na verdade, essa é a grande ação dos portais. Legal. Então o trabalho dos portais, como eu falei, todo mundo trabalha com os portais. Toda pessoa que pensa, o seu pensamento ele passa em passagens dimensionais que são portais. Sim. E atinge as pessoas. Então nós temos, lógico, um trabalho fundamentado, que tem inclusive literatura própria, que fala da criação, da Gênese, e que fala do processo da Gênese. Por quê? Porque a gente tem que ter um início para a interpretação do Big Bang, da existência dos elementos, para que através do entendimento da força atômica dos átomos, a pessoa possa entender que ela interfere nos átomos através do seu pensamento, através da sua vibração mediúnica. Então nós explicamos isso tanto dentro da Umbanda, quanto dentro dessa ordem iniciática chamada Portais de Libertação. Bacana. Então são características, como eu falei, a pessoa religioso. Existe muita diferença entre o religioso e a pessoa que trabalha apenas com pensamento ritual. Tá. Existem pessoas que são na Umbanda, mas são apenas ritualistas. Tá. Ele faz o ritual, mas ele não mas ele em si, ele não tem o lado contemplativo, o lado religioso, que na verdade é o mais importante e é o que falta na grande maioria. De chamar de fé esse lado religioso? Não. Porque sem fé você não consegue mover nada. Sem dúvida, tem que ser chamado de fé, você tem que acreditar em alguma coisa. Agora, veja bem, voltando ao que eu estava falando, existem muitas pessoas ritualistas. Eu vou até pegar a questão das oferendas. Tem gente que sabe colocar lá, mas não sabe para que é. Não sabe para que é, não sabe o fundamento. Não tem nem a fé de colocar aquilo. E às vezes coloca até com brincadeira e coisa e tal. Então eu até digo em relação à oferenda, eu não sou um cara que faço oferenda, que sai fazendo entrega por aí, porque eu acredito que a maior oferenda é o seu amor e a sua dedicação. Sim. Essa é a maior oferenda. Aí é onde o pessoal também não acha ruim comigo e tudo mais.
Olha, Ortiz, o povo da rua, as encruzilhadas. Dentro da minha tronqueira eu tenho terra do cemitério, terra da encruzilhada, terra da rua. Então ali está todos os fundamentos para que eu possa fazer a minha entrega ali na minha tronqueira e a pessoa se beneficiar. Tá. Então é a maneira que eu trabalho, não que eu estou falando que outras pessoas estão fazendo errado. Sim. Mas existem determinadas coisas que eu acredito que tem que ser ativado na pessoa que vai trabalhar dentro de uma religião como a Umbanda, que é exatamente isso. Ela aprender primeiro a se entender, né? Antes de levar a oferenda ao Pai, primeiro reconcilia-te com teu irmão. Isso é uma questão bíblica e da qual eu acredito, porque não adianta você ter intriga com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, ou com o que quer que seja, e você está ali oferendando a Deus, a uma divindade, a um orixá, cheio de rancor, cheio de situações dentro do seu coração que não condiz com aquilo que você está fazendo. Então eu acredito muito nessa questão, primeiro da pessoa entender, se trabalhar, para depois que venha exatamente a questão do desenvolvimento dessa mediunidade de manifestação, e que ela possa, através dessa manifestação, utilizar uma consciência maior, que é o seu corpo de luz, para poder deixar a entidade trabalhar e fluir aí com toda a força da espiritualidade. Então, isto para mim é Umbanda. Legal. A Umbanda, para mim, ela se baseia exatamente dentro dessa questão, e é uma questão, para mim, importante, eu até ter essa abertura na rádio, para poder estar falando um pouco sobre isso. E tem outra. Uma das intenções da Sensorial, do meu programa Ronald Jet, Conhecer Você, foi porque também você tem oportunidade de explicar várias coisas, porque, falar bem é muito difícil, falar mal muita gente sabe falar, né? Então, essa oportunidade de você passar o seu conhecimento, passar aquilo que você sabe, é bom porque as pessoas vão conhecendo o Ortiz, porque é difícil, eu posso chegar para qualquer um, o Ortiz é loiro, de 1,99 m, olhos azuis, e não é isso. Então, quer dizer, é interessante essa abertura do programa. Agora eu vou te pegar legal, agora eu vou te deixar à vontade. É um assunto que está rodando na internet, é um assunto que está rodando aí em terreiros de Umbanda, até de Candomblé, viu? Eu quero falar com você sobre a Carta Magna de Umbanda. Bom, primeiro, o que é isso, aonde surgiu, para que é e qual é a finalidade real dela? Bom, primeiro foi aberto o Congresso Nacional de Umbanda. O Congresso Nacional de Umbanda, ele foi aberto com o propósito de discutir assuntos pertinentes à religião, para fazer com que a religião realmente tivesse as suas melhorias, e até com as pessoas que estivessem participando desse congresso, dar a sua colaboração para as coisas que nós necessitamos. Então, para que a gente possa entender Carta Magna de Umbanda, eu digo assim, a Umbanda hoje ela não tem um documento que explique o que ela que explique exatamente sobre a questão da pedofilia, que responda sobre a pedofilia, sobre a homossexualidade, sobre a questão das drogas, sobre a questão da eutanásia, sobre a questão da doação de órgãos, sobre a questão da cremação. Então não existe um documento oficial que responda sobre tais questões. A primeira base da Carta Magna de Umbanda é falando que a Umbanda acredita em Deus. Sim. Acredita em orixá, acredita na manifestação dos espíritos guia, que é um trabalho que vem investindo na questão da educação do ser humano, que vem trabalhando na evolução do ser humano, que vem exatamente direcionando as pessoas. É um trabalho caritativo, é um trabalho que não se cobra, é um trabalho, a Umbanda ela não faz sacrifício. Então são coisas das quais estão sendo discutidas. Esse sacrifício que você está falando são de animais. De animais, tá. Então até uma coisa que pegou muito. Mas o que acontece? Nós estamos discutindo os temas eles estão sendo abordados, as pessoas estão votando e colocando aquilo, e nós estamos colocando isso daí e atualizando no site. O site é www.congressonacionaldeumbanda.com.br. Todo mundo pode entrar, opinar, falar, questionar, participar dos fóruns que estão sendo abertos, hora em outra, em tantos lugares por aí, como foi aberto domingo passado no Primado do Brasil, será aberto em Limeira, só não tenho a data ainda correta. Então assim, está sendo aberto os fóruns para que a gente possa debater esses assuntos. Então a finalidade qual que é? É exatamente criar uma identidade para a religião.
Existem livros escritos? Existem. Existem pessoas que dão curso? Tem. Mas algo que seja discutido abertamente por todo mundo, até então não houve essa oportunidade, e nós estamos dando essa oportunidade para que as pessoas se manifestem. Só que essa manifestação, ela tem que ser feita de que maneira? Tem que ser feita de uma maneira cheia de bom senso, com pessoas exatamente que queiram melhorar essa visibilidade da religião, e que a gente vê exatamente que existem muitas dificuldades, porque é muito mais fácil as pessoas, às vezes, sem conhecer o trabalho, entrar na ação da crítica, do que na questão de entender aquilo que está sendo feito. Então, se nós pegarmos estudos de religiões, as religiões elas explicam e colocam essas respostas em prática facilmente. Se você hoje fizer um discurso ou discutir com outras religiões, uma discussão interreligiosa para discutir esses temas, a gente vai ficar no achismo, porque não tem um documento que se fundamente. Sim. Então, para que não caia exatamente no achismo, ou qualquer pessoa responder de qualquer forma... Um responde uma coisa, outro responde outra. Então, a gente está criando um documento chamado Carta Magna de Umbanda, que são postulados importantes, e que eu acredito muito, não agora, eu até estava conversando com meu amigo Pai Genildo, que daqui 5 anos, por que eu estou dando esse tempo? 5 anos, que daqui 5 anos nós vamos ter exatamente essa questão de fundamentar esse documento, até porque a gente tem vários obstáculos. Esses obstáculos eles existem, existem escolas que se fecharam e que, muito ao invés de colaborar, eles estão tentando exatamente sabotar o trabalho, que é uma coisa que eu vejo até como normal também. Tentam denigrir a imagem do Ortiz, que é também uma coisa que eu vejo como uma situação até normal, porque são pessoas que atentam contra um projeto, um trabalho que na verdade já não está mais nas minhas mãos, ele está na mão de várias federações que abraçaram a causa. Hoje nós temos catalogado através do site quase em torno de 10 mil terreiros de Umbanda que estão apoiando. Se colocar 10 pessoas em cada terreiro, são mais de 100 mil médios. Então a gente tem um trabalho aí de formiguinha, que está exatamente criando corpo, e eu acredito que nesse período que eu falei de 5 anos, a gente vai estar fundamentando um documento que vai ficar para a história da religião. Pô, interessante. Então quer dizer, Ortiz, que tudo isso que está sendo montado, tudo isso que está sendo elaborado, acho que é melhor se falar assim do que montado, está sendo elaborado por mais, como você disse, não é você mais, são várias pessoas, como juízes e algumas outras pessoas que estão aí junto com você montando essa Carta Magna. Eu acho super interessante. Agora tem uma coisa, se algum ouvinte meu quiser falar com você, quiser te conhecer, quiser falar sobre os portais, quiser falar sobre a Carta Magna, como elas fazem para te encontrar? Olha, sobre a Carta Magna, no próprio site tem como entrar em contato comigo. Tem lá uma forma da pessoa estar mandando... O site desculpa? www.congressonacionaldeumbanda.com.br. Ok. Quem quiser ligar para mim diretamente, 011 99991 6184. Tá, repete para mim, por favor. 99991 6184. Fala direto comigo. Eu acredito que toda crítica ela é importante. E é importante que hajam as críticas para a gente melhorar. Claro. Eu acredito que quando a pessoa fala assim, olha, isso daqui que você escreveu está equivocado, é importante que a gente explique, entenda, compreenda e discuta. Porque, na verdade, os fóruns que estão ocorrendo, a pessoa ela dá a sua opinião, isso daí é escrito, está documentado. Nós temos aí, inclusive, pilhas desses documentos que as pessoas estão escrevendo, daí, inclusive, para mostrar depois o trabalho que foi realizado. Então, isso daí é extremamente importante. Agora, o objetivo final, o que nós chegaríamos no final? Ministério da Educação e Ministério da Cultura. Registrando esse trabalho nesses 2 campos, nós vamos ter um documento realmente histórico para a religião. E não paramos aí. Por quê? Porque o Congresso Nacional de Umbanda, ele vai pedir algo mais daqui a algum tempo. Vai pedir o Congresso Mundial de Umbanda, que na verdade já está sendo cobrado por alguns países, por alguns amigos meus que eu tenho contato lá fora. E qual que é a finalidade final?
do Congresso Mundial, que isso daí vai demorar algum tempo. É exatamente nós realizarmos o Congresso Mundial, fechar um documento e levar até a ONU. Levou até a ONU, dos quais eu já sei os caminhos para chegar até lá, registrar na ONU que existe uma religião chamada Umbanda e que ela tem a sua base, tem os seus postulados, e que todo tipo de conversa, onde houver religiões, a religião de Umbanda ela tem que estar ali, defendendo a natureza, se colocando dentro da questão da humanitária, se colocando exatamente à disposição, inclusive, para que ela possa também contribuir com a humanidade, como ela vem com essa finalidade desde 1908.